Nós vamos abrir nossas Bíblias para o livro do profeta Daniel, mais uma vez. Vamos olhar 3 versículos, capítulo 9, versículo 23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Capítulo 10, versículo 11. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Versículo 19. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, anima-te. Sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, porque me fortalece. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez nós te agradecemos por toda a tua bondade em nossas vidas. Mais uma vez nós te agradecemos porque o Senhor nos ajudou no decorrer da semana. O Senhor nos trouxe até aqui hoje para prestarmos louvor a Ti. Foi muito bom, ó Deus, ouvir que nessa semana, apesar de algumas dificuldades, o Senhor cuidou do Teu povo, livrou, protegeu, e nós confiamos no Senhor e sabemos que tudo o que acontece em nossas vidas é para a honra, a glória do Teu nome e também para a nossa aproximação de Ti. Hoje à noite, mais uma vez, pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco, que Ele aplique a Tua palavra em nossos corações, que nós possamos entender as verdades que o Senhor quer nos ensinar, e não somente entendermos, mas, acima de tudo, colocarmos essas verdades em prática em nossas vidas, no mundo lá fora. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, só falando mesmo que eu falei umas semanas atrás, quando nós ouvimos o nome de alguém, geralmente nós associamos o nome daquela pessoa a uma característica da pessoa. Então, às vezes você está em um local e você ouve um nome, e na hora que você ouve o nome, você já fala: aquela pessoa é inconveniente. Em outros locais, você ouve o nome e você fala: aquela pessoa ela é agradável. Você ouve o nome da pessoa, você fala: aquela pessoa ela é bonita, né? Pensa num nome da pessoa, ela é bonita. Então, normalmente, quando nós ouvimos o nome de uma pessoa, associamos aquela pessoa a uma característica que ela tem. 3 vezes Daniel foi chamado de uma pessoa muito amada. Muito amada por quem? Muito amada por Deus. A verdade é que Deus nos ama. A Bíblia declara isso. Deus ama ao mundo, Deus ama o pecador, Deus ama o crente. Mas alguns crentes são tidos, conforme meu entendimento da palavra de Deus, como pessoas mais apreciadas por Deus. Não porque Deus faz acepção de pessoas, mas porque alguns crentes têm o desejo de estar mais próximos de Deus. Vários aqui têm mais que um filho. Se perguntasse para você: você ama mais um filho do que o outro? Você ama mais um filho do que outro? Não. Você ama os filhos igual, não é verdade? Mas um dos seus filhos vai acusar você de amar mais o outro, não vai? Vai falar: meu pai ama mais o meu irmão. E o outro vai falar a mesma coisa: não, meu pai ama mais o outro irmão. E no caso da gente que tem casal, né, vários irmãos aqui têm casal, eu tenho, o seu Cristiano tem, o irmão Alcir tem, a irmã Domingas tem casal, e alguns outros, Rodrigo tem casal.
Sempre, ainda não, irmão Rodrigo, mas vai ser assim a acusação. Ah, meu pai gosta mais do Samuel porque ele é homem. Vai falar desse jeito, gosta mais dele porque ele é homem. E aí, né, o Samuel vai falar, não, gosta mais da Isabelle porque ela é minha mulher, porque ela é a filha mais nova. Sempre os filhos vão dizer que o pai ama mais o outro. A verdade é que nós amamos igual. No entanto, algumas vezes o filho, ele se aproxima mais de um ou mais do outro. E essa aproximação acaba gerando uma afinidade maior entre o pai e um dos filhos. O amor é igual, o cuidado é igual, a preocupação é igual, mas às vezes existe uma afinidade maior. Dos apóstolos que andavam com Jesus, qual ele amava mais? Você vai falar João, né? Não, ele amava todos igual, de maneira igual. Mas haviam 3 que fizeram o quê? Se aproximaram mais de Jesus. Pedro, Tiago e João. No barquinho não está no versículo, tá bom? Pedro, Tiago e João. A Bíblia não nos fala por quê, mas por uma razão esses 3 apóstolos se aproximaram mais de Jesus. Eles acabavam muitas vezes falando coisas impensadas, agindo impulsivamente, mas eles escolheram estar mais próximos a Jesus. E João ainda fala, e eu sou o mais amado, né? Ele ainda fala, eu sou o mais amado. Daniel, vamos lembrar o contexto mais uma vez. Daniel estava vivendo uma época em que a maioria dos judeus que estavam na Babilônia estavam se mantendo puros? Estavam se guardando do pecado? Não. Então, nessa situação, nesse contexto, nesse momento histórico, Deus olha para Daniel e fala: você é muito amado, você é distinto no meio do povo. Ezequiel 14 e também versículo 20 fala que Daniel era distinto entre as pessoas que viviam na sua época. Então essa é a razão porque por 3 vezes ele é chamado de um homem muito amado. Então, como é que nós podemos, na nossa época, no nosso tempo, também a nos destacarmos como crentes muito amados? 2 semanas atrás, nós vimos 3 semanas atrás, na verdade, que nós devemos ser crentes resolutos. Ou seja, capítulo 1 de Daniel, ele nos mostra que o mundo tem um banquete para nos oferecer. O mundo tem muita coisa que aparentemente vai nos dar satisfação. Porém, essas coisas requerem de nós a desobediência à palavra de Deus. E infelizmente, a maior parte das pessoas estão escolhendo desobedecer à palavra de Deus e viver a vida da sua maneira. Capítulo 1, versículo 8. Daniel decidiu firmemente em seu coração não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Uma resolução, uma decisão. Não importa as pessoas que estão ao meu lado fazendo pressão, não importa a situação que eu me encontre, eu não vou me contaminar com as coisas do mundo. Por quê? Porque o meu alvo é satisfazer aquele que me alistou, que me chamou para ser o seu servo. Então eu devo ter uma atitude de decisão, de resolução. Não importa o que o mundo peça, eu vou dizer não. Segundo lugar, hoje à noite eu quero continuar, para que você possa ser um crente muito amado, é necessário que você entenda que Deus é soberano, que Deus está no controle de tudo, que nada acontece na sua vida sem um propósito. E que onde quer que Deus leve você, Ele não leva você lá
para você passar despercebido, para você passar anônimo, para você passar em branco. A nossa igreja já foi 2 vezes para a cidade de Oswaldo Cruz fazer uma viagem missionária. Nelson chegou aí uma vez em Oswaldo Cruz, Karina foi, Maria foi, quem mais foi para Oswaldo Cruz? Só nós, os remanescentes, né? O trabalho lá vai bem, graças a Deus. Estão construindo o templo lá já. Mas eu me lembro de uma pessoa que eu conheci lá em Oswaldo Cruz. Ela era diretora de uma escola estadual e a cidade era pequena, né? Cidadezinha bem, na época, bem estruturada, bem bonitinha. Se você quer estudar, tem uma faculdade pública lá, bem bonitinha a cidade, tem uma igreja boa lá também. Não quero que você vá embora de Sorocaba, mas se você for para Oswaldo Cruz, tem uma boa igreja lá, né? E nós andamos praticamente a cidade inteira, porque a cidade era pequena. Nós tínhamos alguns dias lá, tínhamos 22 pessoas, mapeamos a cidade e mandamos para todos os setores da cidade pessoas para entregar folheto, entregar convite. E conheci lá na verdade eu não conheci, na verdade quem me contou a história foi o pastor da igreja, de uma pessoa que recebeu um dos convites que foi entregue e chegou a visitar a igreja lá. E aí ela falou assim: olha, que legal, né, o trabalho que vocês estão fazendo, que bonito, estão divulgando a palavra de Deus. Eu já sou crente há muitos anos, sou diretora da escola aqui. Falou quantos anos ela era diretora da escola, falou, mas ninguém sabe que eu sou crente aqui na escola. Ela achava isso algo bonito, né? Ela trabalhava muitos anos na escola, mas ninguém sabia que ela era crente. Então um crente, conforme o exemplo de Daniel, que tem esse apreço, que tem essa consideração por parte de Deus, ele entende que Deus está no controle de todas as coisas, e que Deus, nesse controle, nessa soberania que Ele tem, Ele nos leva para diversos lugares. Eu falo para os irmãos, né? Eu não gosto de que pessoas saiam da igreja. Eu luto com a pessoa para não sair da igreja, né? Nem que seja para ir para outra igreja ali, né, Nelson? Nem que seja para só ir para outra igreja. Não, você não deve sair, seu lugar é aqui. Fico lá insistindo, né, Nelson? O Nelson mudou para o outro lado da cidade uns anos atrás e foi ser membro na Igreja Batista Esperança lá, né, Nelson? Não, Nelson, não, você tem que ficar aqui, seu lugar é aqui. Você é um membro do corpo, se você sair você vai fazer falta. Eu insisto, eu fico lá insistindo para a pessoa não sair da igreja. Mas eu aprendi nos últimos anos que Deus, Ele é soberano, Ele está no controle. Para que eu pudesse ouvir o Evangelho, o que foi que Deus fez? No meu caso em particular, talvez seja semelhante ao seu caso. Para que eu pudesse ouvir o Evangelho, o que foi que Deus fez? Deus, Ele chamou uma pessoa lá do outro lado do mundo, do outro lado não, né? Em cima, no mundo, e trouxe aquela pessoa para Sorocaba. Pensou se o pastor dessa pessoa fosse igual eu sou? Pensou se ele pensasse assim? Não pode sair da igreja, você não pode, imagine, sair daqui você vai fazer falta. Eu sei que o que a palavra de Deus ensina, Jesus disse, né? Se esse povo se calar, das pedras Deus vai suscitar filhos de Abraão. Eu sei que Deus não depende de mim para fazer a obra dele, mas Deus quer me usar na obra dele. Então o que eu tenho aprendido? Não tenho aprendido tudo ainda, mas eu tenho tentado fazer. Se alguém fala que quer ir embora, quer mudar, eu sento, eu converso, eu aconselho, eu mostro para a pessoa as implicações da decisão dela, mas no final eu deixo que aquela decisão seja da pessoa, entre ela e Deus. Porque talvez seja Deus que esteja tirando ela daqui e levando ela para um outro lugar. Pode não ser também, mas talvez seja Deus fazendo isso. Com qual razão?
para que o nome de Deus seja proclamado. Eu falei isso um tempo atrás, quando eu contei a história de Naamã, que Deus levou uma menina para ser escrava num outro país, para que ela servisse de testemunha. E é muito semelhante a história aqui de Daniel. Por que Daniel estava na Babilônia? Qual razão? Não foi uma escolha própria. Daniel não decidiu sair de Jerusalém e ir morar na Babilônia. Por causa da desobediência, por causa do pecado do povo, Deus permitiu que o rei da Babilônia, na época era Nabucodonosor, invadisse Jerusalém e tirasse à força Daniel e o levasse para a Babilônia. Mais uma vez eu volto a tocar nesse assunto. Daniel tinha todas as razões para ser uma pessoa rebelde, uma pessoa revoltada, falar, eu estou aqui contra a minha vontade, eu não quis, eu não escolhi, eu não pedi para vir para a Babilônia, eu estou aqui contrariado. Então quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o que eu quero, eu vou mostrar para Deus que eu vou viver a minha vida do meu jeito. Ele não é bom, Ele não cuida de mim, Ele permitiu que coisas ruins acontecessem comigo, com a minha família, com a minha cidade. Por que é que eu vou ser fiel a Deus? Mas ele entendia que Deus era soberano, que Deus estava no controle de tudo, e que Deus queria usá-lo naquele local. Tem 3 versículos aqui que eu quero ler. Capítulo 2, eu não vou ler, só vou mencionar. Capítulo 2, o rei tem um sonho, e o rei queria entender o sentido do sonho. E nenhum dos sábios da Babilônia conseguia dizer para o rei o que aquilo representava. Então, o rei tomou uma decisão: eu vou matar todos os sábios. Versículo 24 em diante, a gente não vai ler do capítulo 2. Daniel, ele toma uma iniciativa. Ele decide que ele vai falar com o Arioque, que era o chefe, o encarregado dos exilados e também um representante do rei. Ele toma uma iniciativa. Ele vai e ele fala: não mate nenhum sábio da Babilônia, me leva na presença do rei e eu vou falar qual é o sentido do sonho. Então no versículo 25 do capítulo 2, então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber o rei a interpretação. Daí a gente sabe que ele dá o sentido do sonho. A gente sabe que, como consequência disso, Nabucodonosor faz aquela estátua gigante no capítulo 3 e fala: agora todo mundo tem que se curvar. Quem não se curvar vai ser morto. E ele está decidido. O Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvam, e aparece lá no meio da fumaça, do fogo lá, os 3 mais o anjo do Senhor protegendo. E no capítulo 3, versículo 28, falou Nabucodonosor dizendo: bendito o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, e nação, e língua, que
disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e suas casas feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Capítulo 2, versículo 47. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez os chefes, os governantes sobre todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei e consentiu sobre ele os negócios da província da Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei. Por causa da intercessão de Daniel em favor daqueles homens que seriam mortos porque não conseguiam atender uma exigência do rei, por causa da fidelidade dos 3 amigos de Daniel que não se curvaram diante da estátua, o que foi que Nabucodonosor fez? Ele reconheceu quem era Deus, e ele engrandeceu o nome de Deus, e também ele fez um decreto, fazendo com que todo o povo adorasse a Deus. Se você gosta de história, né? Você sabe que esses reis aqui, Nabucodonosor, depois Ciro, depois Dario, né? Todos esses foram homens que viveram na história. Você encontra a história deles nos livros de história. E quando você estuda, isso está no capítulo 4 e no capítulo 5 de Daniel, quando você estuda, vocês sabem que o Nabucodonosor passou um período da sua vida fora de si, né? Ele enlouqueceu. A Bíblia diz isso e os livros de história também dizem isso, que ele foi viver lá no campo como um animal. Seus cabelos cresceram, as unhas cresceram, ele ficou lá pastando, ruminando. Capítulo 4 e 5 diz: até o dia que Deus pôs um pouquinho de juízo na cabeça dele, e ele conseguiu ver o estado em que ele se encontrava, e ele reconheceu quem era Deus. E reconhecendo quem era Deus, ele voltou ao trono, ele voltou a reinar. Nessa época aqui, 600 anos antes de Cristo, mais ou menos, surge na Babilônia uma religião chamada Zoroastrismo. Essa religião babilônica chamada Zoroastrismo, ela tem muitas semelhanças ao judaísmo. Ela é monoteísta, como o judaísmo é. Ela prega também salvação e condenação. Há muita semelhança com o judaísmo. Se você estuda a história da religião, né, você vai ver algo interessante. Os historiadores da religião dizem que o judaísmo não era nada, o judaísmo era insignificante, até que o povo judeu foi levado para a Babilônia. E lá na Babilônia, eles tiveram contato com esta religião chamada Zoroastrismo. E lá na Babilônia, eles estruturaram a religião judaica como nós conhecemos hoje. Segundo os historiadores da religião, o judaísmo é uma cópia da religião babilônica. Mas a verdade revelada nas Escrituras é bem o contrário.
por causa da passagem do povo judeu na Babilônia, por causa do impacto da vida de Daniel, da sua decisão de não se contaminar, de entender que Deus é soberano, que Deus está no controle, que ele estava ali não para se contaminar, mas para ser uma forte influência. Eu creio que surge essa religião chamada zoroastrismo. Ainda é errada, não cultua, não serve o Deus verdadeiro, mas eu acredito que ela copia vários aspectos do judaísmo. Mas lembra, nós temos um adversário, a Bíblia chama ele de enganador. E ele vai querer fazer de tudo para que você desacredite da sua fé. Vai querer que você não acredite que o que a palavra de Deus diz é verdade. E vai dizer que aquilo que você acredita é copiado de mais alguém. Daniel estava ali por causa do plano de Deus, para que o nome de Deus fosse conhecido, para que o nome de Deus fosse exaltado. 2 vezes aqui no livro de Daniel, o rei fala, tem um decreto, e somente o Deus de Daniel, somente o Deus de Israel é que deve ser adorado. Então, como nós devemos encarar as coisas que acontecem na nossa vida? Com a mão soberana de Deus nos conduzindo. Talvez Deus nos coloque em um lugar para que nós sejamos intercessores, como Daniel foi no capítulo 2. Mas acima de tudo, como proclamadores da sua salvação. E eu vou destacar só mais 2 itens aqui. Primeiro, devemos ser crentes resolutos, crentes com compreensão da soberania de Deus. Terceiro, crentes com uma vida disciplinada de oração. Capítulo 6, nós não vamos ler o capítulo 6 inteiro. Mas no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 8, os inimigos de Daniel queriam, os amigos não, as pessoas que viviam ao redor dele, né, chamar esses homens de amigos de Daniel não é o termo, as pessoas que viviam ao redor de Daniel, que trabalhavam com ele, que eram também serventes do rei, eles tinham um pouquinho de inveja, será, de Daniel? Não sei se a palavra correta é essa, mas o fato é que a vida de Daniel incomodava aquelas pessoas. Eu sei que temos alguns servidores públicos aqui, e eu sei que temos excelentes servidores públicos, pessoas corretas no serviço público, mas infelizmente, quando você ouve falar, tal pessoa é funcionário público, qual a primeira coisa que você associa? Infelizmente, por causa dos maus servidores públicos, você acha que todo servidor público é folgado, ganha sem trabalhar, é corrupto, né? E talvez em algumas divisões, em alguns setores, sejam assim. Imagine se você é servidor público de um setor, e lá naquele setor ninguém faz nada direito, e você passa no concurso e você assume o cargo, e você quer fazer as coisas direito, você quer fazer as coisas andar. Como é que os seus companheiros de trabalho vão olhar para você? Esse cara aqui vai prejudicar a gente. Ele vai querer que ele vai trabalhar, e aí todo mundo aqui vai ter que trabalhar. Não é só no serviço público, né? Estou usando um exemplo aqui porque Daniel era um servidor público. Na própria empresa, às vezes, na própria sociedade, na empresa privada tem isso. Eu sempre produzi 8. Agora entrou esse rapaz aqui e ele produz 10. Vão querer saber por que eu sempre produzi 8, ele produz 10. Agora nós vamos ter que produzir 10 igual ele. Seus companheiros de trabalho vão gostar de você?
Quem já viveu uma situação assim no trabalho? Não vão gostar de você. Por quê? Porque eles estão acostumados a fazer a coisa de qualquer jeito. Daniel causava esse incômodo nos demais. E eles queriam achar um jeito, vou usar uma expressão dos nossos dias, né? Queriam achar um jeito de puxar o tapete de Daniel. Como é que nós vamos fazer com que Daniel possa ser prejudicado? E eles falaram, só tem um jeito. Se nós agirmos sobre a sua fé. Então nós vamos propor para o rei uma lei, devia ser uma câmara, né, como dos vereadores, dos deputados, nós vamos propor uma lei, e essa lei vai dizer que num prazo de um período de tempo, né, versículo 7, por 1 mês, 30 dias, ninguém pode orar para Deus, para nenhum Deus. Se alguém quiser resolver algum problema, tem que pedir para o rei. Por quê? Porque eles sabiam que esse era um ponto que iria afetar Daniel. Eles propõem essa lei, o rei tem o seu ego inflamado, né? Por 1 mês ninguém pode recorrer a ninguém, nem a Deus, mas tem que vir a mim. Ele sanciona a lei, ele aprova a lei. Versículo 10. Daniel, pois quando soube que o edital estava assinado, entrou na sua casa. Quando ele soube que havia um decreto, havia uma lei que por 1 mês ninguém podia orar. Se quisesse resolver algum problema, tinha que marcar uma audiência com o rei. Ele foi para casa. Ora, havia no quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Quando veio a dificuldade, quando veio o problema, Daniel não temeu. Ele fez aquilo que ele costumava fazer. E o que ele costumava fazer? Buscar a Deus 3 vezes ao dia. Quando chega ao conhecimento do rei que ele viola o mandamento do rei, o rei, com muito pesar no coração, dá a sentença. Ele é jogado na cova dos leões. A gente não vai ler o capítulo todo, ele é lançado lá. O que você acha? Você acha que Daniel teve medo dos leões? Você acha que ele ficou morrendo de medo, tremendo? Eu não sei. Eu já ouvi vários pastores pregando sobre Daniel na cova dos leões. E eu já ouvi várias opiniões a esse respeito. Conheço um pastor, ele fala, olha, acho que Daniel orou como nunca na cova dos leões. Acho que ele passou a noite inteira lá, ajoelhado e orando. Conheço um outro pastor que fala, eu não creio que Daniel teve medo. Eu creio que veio a ordem do rei, ele foi lançado na cova. Creio que ele arrumou um cantinho lá, deitou tranquilo e descansou no Senhor. Que de uma certa forma descansar no Senhor é através da oração, mas sem medo, sem pânico, sem terror. Versículo 22. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Aí, um desses pastores que pregou sobre Daniel na cova dos leões, ele fala assim: quando você vive para orar, como Daniel, ele vivia para orar. Quando você vive para orar, você não precisa orar para viver. Quando você vive para orar, quando a finalidade da sua vida
é ter uma disciplina de orar, de falar com Deus, você não precisa orar para viver. Quer dizer o quê? Eu já fiz isso, quem nunca fez? Quem já não proferiu uma oração desesperada para Deus? Eu já fiz várias vezes. Mas por que eu fiz isso, irmãos? Eu tenho que ser honesto e dizer. Foi uma oração desesperada, porque naquele momento eu sabia, agora eu estou numa situação delicada. E eu não tenho estado com Deus do jeito que eu tenho estado, deveria estar. Então eu tinha que fazer uma oração: Senhor, por favor, faz isso agora. Mas se eu estivesse vivendo em oração, será que eu teria algum temor, algum medo, algum desespero? Creio que não. Então nós devemos ter uma vida disciplinada de oração. Ou nós vivemos para orar, essa é a função da nossa vida, ou nós oramos para viver. E o último ponto que eu quero destacar é a compreensão da palavra de Deus. Capítulo 9, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Eu entendi pelos livros a palavra do profeta Jeremias. Você tem entendimento, você tem compreensão da palavra de Deus? Você de fato entende a palavra de Deus? Você consegue olhar para a palavra de Deus e ler a palavra de Deus e entender o que Deus está dizendo para você naquele momento pelas Escrituras? Daniel tinha esse entendimento, e ele entendeu que o povo iria ficar no cativeiro por 70 anos, que o povo iria sofrer por 70 anos, e é nesse contexto que ele ora a Deus, e é nesse contexto que 3 vezes Deus diz: você é muito amado. É a compreensão da palavra de Deus que nos aproxima de Deus. Quanto mais você compreender a palavra de Deus, mais você vai se aproximar de Deus. Quanto menos você compreender a palavra de Deus, mais longe você vai ficar de Deus. Eu fico imaginando, eu fico pensando, como eu vou ser lembrado, como eu vou ser recordado. Comecei a ler um livro ontem, e um livro interessante. Ele fala que a igreja é o corpo de Cristo, que a figura central da igreja é o Senhor Jesus, que toda a honra, toda a glória deve ser dada a Deus, mas ele fala que ao longo da história, Deus tem usado homens e mulheres para fazer a sua obra. E aí no capítulo que eu li ontem, ele cita o nome de várias pessoas que participaram da obra de Deus. E aí ele não entra em detalhes, ele só cita o nome dessas pessoas. E aí ele cita vários nomes, ele cita nomes que na hora que eu li o nome ali, eu já sabia quem era aquela pessoa. Ele começa citando personagens da Bíblia, falando de personagens da Bíblia, depois ele sai da Bíblia e vai falando personagens da história da igreja. E ele vai citando nomes, vários nomes. Um nome que ele cita é Policarpo. Policarpo foi um dos primeiros pastores das igrejas após a era apostólica. Policarpo foi um homem
que com idade avançada foi martirizado, morreu por causa do seu testemunho, por servir a Cristo. E ele vai citando vários outros nomes, né, na história da igreja. Aí ele chega no período da Reforma, ele cita o nome de Lutero. Também a gente sabe um pouco da história de Lutero. Aí ele vai um pouquinho mais adiante, ele cita a história de João e Carlos Wesley. Nós conhecemos também, se a gente pegar o cantor cristão, nós cantamos hinos que esses homens escreveram. O que parece, irmãos? Parece que se a gente pegar o século XVI, o século XVII, o século XVIII, parece que haviam crentes tão fiéis e dedicados naquela época. A gente consegue lembrar o nome de tantos crentes do passado. E parece que quando a gente vai entrando no século XIX, vai entrando no século XX, parece que esses nomes vão desaparecendo, não parece? E agora nós já estamos no século XXI. Já foi mais do que 10% do século XXI. Já se passaram 14 anos. Onde estão os crentes que marcam a história da igreja no século XXI? Daqui a uns anos, se o Senhor Jesus não voltar, nós vamos morrer. E a hora que o nosso nome for falado, qual terá sido o nosso impacto no local onde Deus nos colocou? O irmão Mauro contou uma história. Não conheci o pai dele pessoalmente. Vou conhecer um dia, né, irmão Mauro? Um dia vou encontrar com o pai do Mauro. O irmão Mauro conta a história do pai dele. O pai dele era um homem muito simples, semi-analfabeto, conseguiu entrar no serviço público, mas serviço de rua, trabalhava na manutenção de pavimentação, trabalhava duro o dia inteiro. A mãe dele, conforme ele conta, sempre enferma, problema de saúde, e o pai dele conhecia o Senhor Jesus. O pai dele partiu já faz bastante tempo, né, irmão Mauro? 30 anos. O pai dele já partiu já faz 30 anos que o pai dele partiu. Não deixou uma herança aqui na terra, não deixou bens aqui na terra, né? Mas são 4 filhos, Mauro e 3 irmãs, né? Mas o Mauro falou 30 anos depois que meu pai já foi embora, já partiu. Se você chegar lá na igreja Igreja Batista da Betânia, na cidade, lá em São Paulo, em Vila Munhoz, lá em São Paulo. Igreja Batista Betânia em Vila Munhoz, lá em São Paulo. 30 anos. Se você chegar lá e falar do irmão Manuel Cardoso, pessoas que conheceram e pessoas que não conheceram lembram desse homem. Até eu que não o conheci, às vezes eu sinto que eu conheci, né? Porque eu não estive. Por quê? Porque ele decidiu, na sua humildade, na sua pobreza material, ele decidiu que ele iria ser um servo do Senhor. Talvez um dia o nome dele caia no esquecimento lá naquele lugar, porque o tempo passa, as pessoas se renovam, né? Talvez um dia não seja mais lembrado. Mas já pensou por 30 anos seu nome ser falado e você ser lembrado por ter sido um exemplo de fé? Já imaginaram? Daniel viveu 600 anos antes de Cristo.
Ele nos deixou um exemplo de como nós podemos ser crentes muito amados. Ter o nosso nome associado à fidelidade, ter o nome associado à oração, ter o nome associado ao conhecimento da palavra de Deus. A decisão é nossa. Daqui a uns anos nós já teremos passado. Só aquilo que nós tivermos feito pelo reino de Deus é que vai permanecer. Vamos orar.